Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O prazer de escrever de Bispoeta. O prazer de escrever está na descoberta da ideia ainda incerta que reside em nosso ser. Cada letra decifrada, aliada com a parceira, conduz a nova maneira e torna a vida elevada. Escrevendo fica a marca registrada no papel. E mesmo que seja ao léu, o nosso sonho embarca e leva a escrita ao vento. Generoso, ele o leva até para outra terra com o nosso encanto dentro. Certo, o que eu gostaria de falar, de dizer a respeito desse poema, desse singelo poema que eu idealizei, é que o processo de alfabetização, letramento, é um processo irreversível. Depois que nós começamos a escrever e começamos a ler, por mais que a gente não tente não pensar nesse assunto de ler e escrever, nós acabamos lendo e escrevendo. Por isso, é muito importante dizer para vocês, escrevam sempre, leiam sempre, porque essa questão de inspiração, eu não acredito que seja tanta inspiração, não. É mais uma questão de provocação e uma questão de resposta às nossas próprias dúvidas. Porque quando nós escrevemos, nós estamos escrevendo, primeiro, para nós mesmos, porque nós estamos conversando com as nossas próprias dúvidas. E ao mesmo tempo, quando isso é possível, estamos também jogando as nossas escritas para o vento, para que ele possa levar a nossa escrita para outros lugares. Bem, hoje nós vamos prosseguir com as nossas considerações a respeito do substantivo, agora em sua 12ª parte. Nós vamos ver como se comportam o plural das palavras substantivadas, ou seja, palavras que são usadas fazendo a função de substantivos. Qualquer palavra, grupo de palavras, oração ou texto pode substantivar-se, isto é, passar a substantivo que, tomadas materialmente, isto é, como designação de sua própria forma externa, valem por um substantivo masculino e singular. Então vamos ver algumas situações em que essas palavras mudam de categoria. O sim, o não, o que, o pró, o contra, o h. Peras é feminino, os homens é o sujeito da oração. Veja que interessante essa concordância, Elide. Os homens é o sujeito da oração. Concordou. O é aqui concordou com a ideia de sujeito, que está no singular, e não com a ideia de homens, que está no plural. Inclusive, hoje nós comentamos algo nesse sentido, não? Então, veja só que tipo de concordância diferente essa aqui. Uma outra questão que eu gostaria que vocês observassem é que vejam que sempre aparece o artigo antes da palavra. Isso está indicando, olha, sempre o o. Sempre o aparecendo aqui, indicando que essa palavra está mudando de classe gramatical. Isso acontece também com verbos, como por exemplo, se eu coloco o pensar, pensar é um verbo, mas quando eu coloco esse o na frente do pensar, muda a classe gramatical, tudo bem? Vamos ver aqui. Tais palavras vão normalmente ao plural. Os sims, os nãos, os ques, os prós, os contras, os hs. E veja aqui a escrita do h, que pode ser o h dobrado, hh, e pode ser também hs, escrito da forma como está escrito aqui. Enquadram-se, neste caso, os nomes que exprimem número, quando aludem a algarismos. Na sua caderneta, há 3 setes e 2 oitos. Aqui estamos num exemplo, tá? Na sua caderneta há 3 setes e 2 oitos. Tinha bastante setes e oitos na sua caderneta, Elide? Sempre pintava esses 7 ou 8. Às vezes até os 9 pintavam também. Eu preferia, mas nem sempre vinha 9. Ok. Tire a prova dos 9.
há 2 quatros a mais e 3 onzes a menos nessas parcelas. Fazem exceção os terminados em S, como 2, 3 e 6. Terminado em Z também, como 10 e 1000, que são invariáveis. Vamos retomar então. Terminados em S, como 2, 3 e 6, são invariáveis. Então nós vamos falar sempre os 2, os 3 ou os 6. E o 10 também, nós vamos falar sempre o 10 ou os 10. E 1000 também é invariável. Nós vamos falar o 1000 ou os 1000, tudo bem? 4, 6 e 5, 10. 4, 6 e 5, 10. Vamos ver também como se comportam os plurais cumulativos. Alguns nomes possuem duas formas, uma básica, singular, e outra flexionada em plural, que passa a valer como se singular fora. Vamos ver os exemplos. Ananá, que forma ananás. Ciró, que forma cirós. Filhó, que forma filhós. Ilhó, que forma ilhós. Lilá, que forma lilás. E aí nós temos o ananá, os ananás. O lilá, os lilás. Uma observação muito importante sobre essa questão. Cós fica invariável ou tem plural cumulativo em coses. Então tem duas formas de pluralizar o cós. Ou falando os cós, o cós fica invariável ou tem plural cumulativo de coses. Tudo bem? Vamos para o momento água. Aceita, Elide? Obrigada. Bebam sempre bastante água, principalmente se vocês tiverem que falar continuadamente, porque a água parece que dá uma certa aliviada na garganta, não é mesmo, Elide? Sim. Ajuda bastante. A Elide sabe porque ela é atriz. Ela não conta pra gente, mas a Elide é uma grande atriz e ela bebe muita água, mais do que eu. Bem, vamos prosseguir. Passando a forma plural a ser empregada como um singular, o ananás, o lilás, etc., por semelhança de singulares em os, como retrós, por exemplo, admite um novo plural, chamado cumulativo, por esquecimento da etapa de pluralização. O ananás, os ananáses, o eirós, os eiroses, o filhós, os filhoses, o ilhós, os ilhoses, o lilás, os lilazes. Vamos ver agora como se comporta o plural nos etnônimos. Etnônimos? Mas o que é etnônimos? Etnônimo é o nome que se aplica à denominação dos povos, das tribos, das castas ou de agrupamentos outros em que prevalece o conceito de etnia. Estes nomes utilizados na língua comum admitem a forma plural como todos os outros. Por exemplo, aqui um exemplo de etnônimo. Os brasileiros. Aqui temos um etnônimo. Os portugueses, os espanhóis, os botocudos. Aqui já é, logicamente, estamos falando de um agrupamento indígena. Os botocudos, os tupis, outro agrupamento indígena, os tamoios, etc. Por convenção internacional de etnólogos, que são os profissionais que estudam os etnônimos, está há anos acertado que em trabalhos científicos, os etnônimos que não sejam de origem vernácula ou nos quais não haja elementos vernáculos, não são alterados na forma plural, sendo a flexão indicada pelo artigo plural. Por exemplo, os tupi, os nhambiquara, sem o S final, os kaiowá, os tapirapé, os banto, os somali, etc. Tudo observando a Convenção Internacional de Etnólogos. Vamos ver agora como se comporta o plural dos nomes compostos.
Merece especial atenção o plural dos nomes compostos, uma vez que as dúvidas e vacilações são frequentes. A questão envolve dificuldades de ordem ortográfica, uso ou não de hífen e de ordem gramatical. Torna-se imperiosa uma sistematização que venha por simplificação ou minorar as dúvidas ainda existentes, mesmo com as últimas propostas do acordo ortográfico. Sem pretendermos esgotar o assunto, apresentamos os seguintes critérios. E esses critérios nós trataremos na próxima teleaula, porque senão essa teleaula ficaria muito longa e acabaria cansando nossos teleouvintes. Tudo bem? Hoje nós ficamos por aqui. Na próxima teleaula nós vamos tratar do plural dos nomes compostos. Espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando o seu ok, dando o seu positivo, colocando as suas impressões a respeito da aula, fazendo as correções que sempre poderão acontecer, afinal de contas, o professor não sabe tudo. Quando o professor não sabe tudo, o que ele faz? Ele vai procurar a resposta. E se estiver errado, nós corrigimos em módulos posteriores. Continuem se inscrevendo no canal, dando ok, dando positivo, e se precisarem me procurar em outras redes sociais que também participo, é só me procurar como Bispoeta, tudo junto, Bispoeta. E aí vocês vão conseguir me localizar no Google, tudo bem? Muito obrigado, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus.